Bem-vindo à Jornada do Loteamento. Eu sou o Dani Lambi, CEO e diretor da Lotenet, e esse é o seu podcast sobre o mercado de loteamentos. Pessoal, nós estamos começando mais um episódio do Jornada do Loteamento. Nós estamos na segunda temporada, que é o seu podcast para o mercado de loteamento. E hoje nós vamos conversar com um cara, um conterrâneo, gaúcho, que eu inclusive descobri agora há pouco, antes da gente entrar ao vivo aqui, os motivos pelos quais ele veio para São Paulo, que eles já me falaram, você não sabia disso, que ele é o Steve Jobs do mercado de loteamento. Já escutei isso, né? Bom, tem algumas passagens engraçadas que a gente vai desenvolver aqui ao longo da conversa. Mas eu estou recebendo com muito prazer o Fabiano Di Marco, sócio da Idealiza Cidades, a empresa que desenvolveu o bairro planejado Parque Una, que é um case estudado hoje pelas pessoas que querem se aprofundar nas boas práticas urbanísticas. Obrigado, Fabiano, por você ter vindo aqui. Eu que agradeço, Dani. É um prazer participar da Jornada do Loteamento. Vai ser uma satisfação compartilhar a nossa experiência com todos os amigos aí da Lotenet. Bom demais. E começa falando por que você veio para São Paulo. Quer uma resposta de coração ou institucional? As duas. Fala aí. A institucional primeiro. A resposta institucional é porque aqui... Não é à toa que tu veio aqui gravar o podcast na Faria Lima. É que as coisas economicamente acontecem na cidade de São Paulo. É uma cidade pulsante e com capital intelectual elevado e a gente consegue acessar muito aprendizado. Essa é institucional. Essa é institucional. A resposta de gaúcho é que vim fazer o que todo gaúcho faz quando se muda, né? Vim colonizar a Faria Lima. Modesto, né, cara? Modesto. Gaúcho brincadeira, modesto. Pessoal. Não posso abaixar a guarda aqui. Galera, é assim, hoje a gente vai gravar uma série de episódios que vão para o ar ao longo, né, da segunda temporada. E brincadeiras à parte, eu falei que hoje eu tenho um desafio enorme pela frente, que é conversar com o Fabiano, que é um cara que eu admiro o trabalho que ele faz, a Idealiza faz, todos nós admiramos, né, o mercado de loteamento. Hoje eu vou conversar com o Tomás Assunção, da Urba Systems, e vou conversar com o Felipe Cavalcante. Então, é uma missão complicada, uma missão pesada. Complicada é a minha, de mandar bem depois de assistirem esses dois expoentes aí. Nada. E aí, assim, eu fiquei pensando o que a gente poderia explorar do Fabiano, cara. Assim, então, eu acho que a gente pode trabalhar com 3 temas principais para o Fabiano compartilhar com a gente. Um é a questão da Idealiza mesmo, assim, as boas práticas, o que a empresa está fazendo e que pode ser transmitido para as pessoas que estão no mercado ou que estão iniciando no mercado. Acho que a gente pode falar um pouquinho do Parque Una. Eu tive o prazer de conhecer e viver lá o bairro e o quanto que é gostoso morar lá, né? Viver aquela experiência. E eu não poderia deixar de falar de estratégias de vendas. Que o Fabiano, ele é um cara super criativo. Que o Felipe já me falou que se você resolver criar uma coordenadora de vendas, eu tenho que me associar com você. Vai ser um prazer. Mas antes da gente começar, cara, fala um pouquinho de você, cara. Assim, primeiro a sua história. Como é que você veio parar no mercado imobiliário? Vou passar rápido por essa resposta, porque eu já tenho alguns anos de estrada, e aí a minha história vai ficando cheia de episódios. Mas eu, de formação, sou advogado. Comecei a prestar serviços para indústrias, sendo uma delas a imobiliária. Um cliente, o Ricardo Costa, que hoje é meu sócio, em dado momento me perguntou se eu queria comprar uma área junto com ele. Acabamos comprando a área juntos, lançamos o primeiro loteamento. Foi aonde, cara? Foi em Pelotas. Pelotas mesmo? O primeiro empreendimento da Idealiza, eu não era sócio, que foi o Bosques de Atlântida, na praia de Atlântida, em sociedade com a Wagner para o Urbanismo. Aliás, o Ricardo Wagner é um cara aí que vale a pena tu ouvir. Um cara que transformou bastante o litoral do Rio Grande do Sul e entende muito. Que é o cara que trouxe esse conceito meio californiano, assim, para lá pro litoral? É ele? Foi o pai dele. É mesmo, cara? O senhor Elmar Wagner. Já escutei a história dele, cara. E ele desenvolveu bastante o litoral do Rio Grande do Sul. Acho que é um cara legal. Vale. Que você deveria ouvir. E foi então 2006, o primeiro empreendimento da Idealiza. E quando o Ricardo Costa, meu sócio, foi empreender em Pelotas, foi quando nós nos conhecemos aí profissionalmente, já éramos amigos pessoais. E aí compramos a área onde lançamos o Veredas, um condomínio fechado de 454 lotes.
Vendeu super bem e aí eu fui picado aí pela mosquinha, que todos que estão assistindo aqui acho que também já foram ou estão sendo. E aí virei loteador. Falei para os meus sócios na sociedade de advocacia que eu era viciado em maconha e conhecia cocaína. E o mercado imobiliário era a cocaína. Dali para cá não parei mais. Hoje a Idealiza está em 7 estados. Nós temos 17 projetos em licenciamento e aprovação. Um portfólio aí de dezenas de produtos entregues. Quem quiser conhecer, idealizacidades.com.br. Tem lá todos os produtos, tanto de urbanismo quanto de incorporação. E eu diria que o que a empresa faz de diferencial são os bairros planejados. Que foi o Parque Una Pelotas, o parque que está no 19º projeto, o Parque Una Uberlândia, que está aí em vias de lançar a primeira torre, daqui a 30 dias. E temos ainda São José dos Campos, Paulista, na Grande Recife, e Porto Alegre. Portanto, 5 bairros planejados que originarão 200 incorporações. Então, esse é eu diria assim, uma forma de atuação um pouco atípica. Totalmente. Se me perguntar se nós somos loteadores ou incorporadores, talvez a gente não consiga dar uma resposta ou outra. Nós somos uma das poucas empresas que desenvolve bairros para incorporar. E é uma disciplina grande, porque são negócios completamente diferentes. Acho que deve ter sido já dito isso várias vezes aqui nesse podcast. É outro bicho, principalmente pelo pessoal do direito. Sei que já teve aqui o Olivar e outros bons advogados. Mas a gente tem 4 sócios, sendo que 2 têm origem no urbanismo e 2 na incorporação. E a própria empresa e seu time têm núcleos de incorporação e urbanismo, os de incorporação dentro dos Parque Unas, em Pelotas e Uberlândia, e também em Caxias a gente tem uma unidade, e o time de urbanismo está mais aqui em São Paulo. Então o time de urbanismo prospecta os novos negócios, licencia, aprova, bota o bairro de pé, e aí chama o time de incorporação, e é quase uma entrega de bastão assim, dentro da empresa. Assim como o time de negócios entrega para o comercial para lançar, o time de urbanismo entrega para o de incorporação para incorporar. Inteligente essa separação. E como é que, aproveitando essa deixa que você falou a respeito dos bairros planejados, o que fez vocês caminharem para isso? Assim, sair do processo, digamos, mais tradicional, que é o desenvolvimento de loteamentos, né, condomínios fechados ou loteamentos, e passarem para o bairro planejado. Não deu frio na barriga, cara? Assim, é um negócio muito mais, vamos dizer assim, desafiador, né? Foi mais necessidade do que vontade ou visão. Nós tínhamos adquirido em 2008 várias áreas num vazio urbano em Pelotas. Uma delas nós lançamos um condomínio fechado de 360 lotes, numa área de 41 hectares, dos quais 35 foram dedicados a esse condomínio, e tinha remanescido uma área de 18 hectares, que ela era boa demais para fazer condomínio, porque tinha saído um shopping na frente da área, na cidade. Então ela estava entre o shopping e o condomínio fechado mais valorizado da cidade. E tinha frente para 3 arteriais. E no plano diretor de Pelotas, lotes de frente para arteriais têm índice de aproveitamento livre e altura livre, o que é quase um milagre um município ter índice de aproveitamento e altura livres. Então nós olhávamos para aquele projeto, era um VGV de bilhões, e aí a gente pensava, vamos fazer um condomínio fechado em 18 hectares, ele vai ser pior do que o de 35, porque vai ter menos lagos, menos área comum, a área já tem muito valor agregado. Ao mesmo tempo a gente olhava e era assustador fazer tanta incorporação em Pelotas. Então foi a necessidade de pensar como resolver aquele projeto. Nós acabamos sendo procurados por uma concessionária da Volkswagen, querendo comprar 10 mil metros quadrados dentro dos 180 mil. Precisavam de água, esgoto, drenagem, energia elétrica para se instalar. E era um negócio interessante. E aquilo foi o que deflagrou para viabilizar aquele negócio. Bom, agora a gente sempre dizia assim, essa área deixa que vai valorizar, só vai valorizar, só vai valorizar. Mas chegou uma hora que teve que resolver. E na época estava sendo lançado o Jardim das Perdizes pela Tecnisa, com um
tamanho parecido, era 6766, resultava num parque no meio. O próprio desenho dessa área, essa altura livre, índice de aproveitamento livre, eram só 100 metros de distância da arterial. E a conformação da área fazia com que o miolo não tivesse potencial construtivo e o contorno sim. E o desenho era meio intuitivo, que fosse até um pouco parecido com o do Jardim das Perdizes. E aí nós... Claro que o mercado de Pelotas aí não deve nada para o de São Paulo, né? Aí decidimos incorporar 32 torres. Isso passou por um ano de licenciamento e aprovação. Em março de 2015 nós começamos a obra de infraestrutura, que foi uma obra de 24 meses. Em 2016 nós lançamos a primeira torre. E agora nós estamos iniciando o projeto da 19ª, então assim, mais da metade do projeto, passados aí 7 anos, já foi desenvolvida. Acredito que os primeiros 7 foram os mais difíceis, os próximos 7 nós já temos um endereço mais desejado na cidade. Hoje o preço de metro quadrado dentro do Parque Uno é 30% mais caro que todo o resto da cidade. E em relação ao centro da cidade é maior ainda a diferença. Talvez o metro quadrado dentro do UNA hoje seja 3 vezes maior do que o centro da cidade. E é isso que chamou a atenção do mercado. Acabaram proprietários de áreas despertando o interesse, como tu mesmo, de visitar lá o empreendimento. Uhum. E isso gerou oportunidades de desenvolver em parceria com outras empresas, proprietárias de outros terrenos, os negócios de Porto Alegre, São José dos Campos, Paulista. Virou uma vitrine... E Uberlândia. Legal demais. Cara, assim, eu quando eu cheguei em Pelotas, eu peguei um Uber e aí a gente estava indo para o Parque Una e eu lembro do comentário que o motorista fez. Ele falou assim, eu falei, cara, você conhece o Parque Una? Ele falou assim, claro que eu conheço, óbvio que eu conheço. Eu falei, mas o que é que tem lá? Ele falou assim, cara, lá tem lagoa, lá tem loja, lá é gostoso. Eu falei, mas tem movimento? Ele falou assim, cara, final de semana lota. E a galera bacana gosta de ir para lá. O comentário dele foi esse. Né? O que faz um endereço ser desejado? O que foi feito para fazer isso? Porque era um vazio urbano não, né? Porque estava estava atrás próximo do shopping, né? Que você está falando, e outro um condomínio. Mas era um vazio urbano. Mas era um vazio urbano, né? O que faz um vazio urbano se transformar no lugar que as pessoas falam, eu quero passar o final de semana lá ou eu quero morar lá? Quais são os conceitos urbanísticos? Repara que até o Parque Una nós fazíamos condomínio fechado. Uhum. Então a gente vendia uma segurança com controle de acesso. Aí a gente foi fazer um loteamento que ia originar quadras para incorporação. Aí qual era a cabeça dos incorporadores? Que são nossa outra metade da cabeça da Idealiza, que são os outros 2 sócios. Eles faziam edifícios em Caxias, na cidade. E aí era um movimento de condomínio clube. Então era um se enclausurando no urbanismo com o muro e outro se enclausurando na incorporação com o condomínio clube. E aí a gente ia para um vazio urbano. E qual é o nosso desejo? Fazer as pessoas irem no PDV. Esse é o primeiro desafio aí comercial, é como gerar fluxo no PDV. E aí começamos a desenvolver o projeto, tinha uma avenida marcante de chegada, onde ia ter a rótula, aquela visão de urbanizador que faz condomínio fechado. E na época, eu não sei se era a Gafisa ou a Rossi, acho que era a Gafisa, estava fazendo um projeto que se chamava Follow. E na arte deles tinha uma espiral, um monte de ideias assim, e estava recém iniciando um movimento, eu estou falando em 2013, 14, de trabalho colaborativo. E aí, acho que era a Gafisa que dizia, olha, nós vamos ouvir os clientes e vamos fazer um produto com as ideias dadas pelos próprios clientes. Era um pouco assim o posicionamento, tanto de concepção de produto quanto da campanha publicitária. Aí, então agora vamos abrir a cabeça para o trabalho colaborativo. Aí veio Design Thinking, vamos fazer um evento de rua, com comida de rua. Falamos com o Eduardo Leite, que hoje é o governador do estado e era, na ocasião, o prefeito de Pelotas, que também faz parte do nosso plano de colonizar aí o Brasil. E ele... O plano é ambicioso. Ambicioso? E ele deixou a gente fazer na principal praça pública, tendas com comida de rua, e as pessoas passavam na rua, eram convidadas para um workshop. O evento chamava
Pelotas como eu quero. Legal. E tinham palestrantes. E aí nós trouxemos na época a Natália Garcia, que é uma ativista da bike e tal, daqui de São Paulo. E eu entrei no blog dela, o blog dela chamava Cidade para as Pessoas. Eu dei uma olhada até para me situar, assim, qual era a palestrante que ia falar naquele momento ali. Fui dar uma olhadinha para validar a curadoria que tinha sido feita pela agência. E aí eu vi que ela repetia muito o que tinha num livro, que era Cidade para as Pessoas, do Yangel. E eu li aquele livro num sábado e num domingo, e eu disse, ixi, aquele negócio de ativar plantão, o cara disse aqui o seguinte, crie espaço para as pessoas e elas vão. Então é o seguinte, essa avenida aqui de entrada, esquece. Vamos reduzir a faixa de rolamento para 5,5, bidirecional. O resto vai virar um grande passeio, com mobiliário urbano de boa qualidade, com iluminação de LED, etc. E vamos investir no passeio, no parque, que as pessoas virão. E aí, a leitura de um livro deflagrou, ao invés de a gente ficar pensando em campanha, análise de tendência, para envelopar um produto, a gente descobriu um conteúdo acadêmico, científico, que embasava a verdade vir do produto, e não a campanha pegar outras coisas para embalar aquele produto. E aí mudou a nossa mentalidade. Claro que daí, na época, me lembrei agora da colaboração relevante da ADIT, estava organizando uma missão técnica em 2013 para visitar os empreendimentos da DPZ nos Estados Unidos. Eu me lembro que eu estive lá presente, cabeludo, mais novinho, fortinho, e fiquei fotografando tudo com o Hélio Mítica. E voltamos para o Brasil assim, com uma cabeça completamente diferente. E foi assim que daí surgiram, vamos dizer assim, o fio da meada do Parque Una. Claro que depois a gente leu muita coisa, se influenciou por outras coisas, mas o que nos... Sabe aquela coisa que se diz assim? Tem aquelas coisas que a gente não sabe que existem, tem aquelas coisas que a gente sabe que existem, mas não sabe nada ainda. Foi aquele momento, assim, a gente passou a saber que existia, mas não sabia nada ainda. E aí o desenvolvimento do Parque Una passou por um olhar de entender mais de cidade, porque o que faz um Master Developer é um espaço público. E eu vou fazer aqui até uma questão de justiça aqui, que o que me fez acreditar que era possível fazer um espaço público de qualidade, e pode parecer até estranho eu dizer isso, foi a Alphaville. Mas como assim? Os caras não fazem espaço público. Quando eu fui a Barueri fazer uma visita técnica na Alphaville, eles têm aqueles predinhos com lojas fora dos condomínios fechados. Uhum. E aí eu fui com as pessoas que estavam comigo, estacionamos o carro, descemos. Quando nós voltamos, tinha um carro com vidro aberto e um azulzinho. Um fiscal, não sei como é que se fala aí em cada cidade, o agente de trânsito. E eu pensei, ixi, multa. E aí ele falou, esse carro é seu? Ixi, multa. Ele, já meio constrangido. Ele, então, você deixou a janela do carro aberta, eu fiquei aqui esperando para ninguém levar. Nada que tivesse dentro do carro, eu vi que tinha umas mochilas aqui, eu disse, não, isso aqui... Eu perguntei, quem tu é? Eu sou funcionário da Associação De Moradores da Alphaville. Eu disse, puta, é possível se abrir, desde que a gente tenha uma boa gestão de uma associação de bairro. E aí, nós reunimos a expertise de fazer gestão em espaços condominiais. A gente sabia quem era a empresa que fazia jardinagem, segurança, quanto é que custava por mês, etc. A leitura de como fazer espaço público. E conseguimos jogar aquela gestão para dentro do espaço público via associação de bairro. Aí eu acho que virou a chave. Se tu me perguntasse o mais importante do Parque Una, e que nos fez ter fé de que a entrega não ia se deteriorar ao longo do tempo, era a capacidade de crowdfunding aí das pessoas que moram lá contribuir com essa associação de bairro e ela oferecer um serviço tão qualificado quanto o que uma área condominial tem, mas numa área pública e que favorece uma coletividade maior que acaba torcendo e se engajando pelo projeto. Muito legal. Então, assim, sobre o ponto de vista jurídico, o Parque Una ele foi loteado na 6766, né? Em grandes quadras. Essas grandes quadras foram incorporadas, elas foram construídos prédios, né? E o que, inclusive, me chamou a atenção foi o fato de que
toda a parte, digamos, de passeio, você tem como se fosse um shopping a céu aberto, né? Que são as fachadas ativas, né? Fala um pouquinho disso, assim, por que disso, como é que isso é administrado e como é que é feita essa composição de taxa condominial, assim, quanto que o lojista paga, quanto que o cara que comprou um apartamento lá paga, como é que é feito isso, essa organização? Tantas respostas para essa pergunta que eu estou organizando aqui a cabeça. Nós somos proprietários da terra, loteadores, incorporadores e proprietários da patrimonial, que é dona das lojas. Então, a gestão da Idealiza é um ciclo completo lá. Ou seja, as incorporações são feitas pela própria Idealiza. Sim. É isso? Sim. E quando nós concebemos um projeto, parte do nosso resultado é uma loja que fica em cada prédio. Só que ter uma loja em cada prédio garante a qualidade do espaço público, a curadoria que a gente faz no locatário garante a qualidade do espaço e a melhora do endereço. Como a gente captura o aluguel, mas também captura o resultado das incorporações, os interesses estão alinhados em melhorar o bairro e não só em conseguir o melhor aluguel. Então, por isso, nós nunca vendemos as lojas. Por outro lado, quando a gente vai num shopping center, o proprietário da loja é ele o responsável por pagar o ar-condicionado no condomínio, a segurança, o subsídio do estacionamento, que tem que ser barato para estimular a ida do consumidor, do cliente. E a gente sabe que o varejo vive uma crise. Antes as pessoas iam nas lojas de rua, nos centros, comprar. Isso décadas atrás já. Depois as pessoas passaram a ir aos shoppings comprar. Por quê? Por causa da segurança. Especialmente por causa da segurança e da gestão. Porque o espaço público ele é melhor em tudo. Onde é que ele é pior? Na gestão, porque ele é pública. O espaço do shopping ele é pior em tudo. Mas onde é que ele é melhor? Na gestão. Se a gente pode fazer um espaço de qualidade com uma gestão par a par, público-privado, a gente consegue um ambiente mais desejado. E se em cima dessas lojas tem apartamentos que contribuem com a associação de bairro, que dá segurança para os espaços públicos, que nada mais são do que os espaços condominiais de um shopping, as áreas de uso comum, a gente tira esse custo que é pago pelo lojista no shopping e quem paga é o morador da associação de bairro. Então, comparando com o pagamento, uma despesa mensal de uma loja do shopping, já tira toda aquela carga de despesa para cuidar das áreas comuns, da limpeza, da orquídea que tem no shopping, da segurança. Manutenção, deixa mais leve a loja. Ok. Como a loja não usa o elevador, não usa as áreas condominiais, ela também não paga condomínio para o prédio. A não ser o seguro, pintura do prédio, são despesas bem menores do que... Então a loja ela fica leve sobre custos de operação. E ao se tornar uma loja leve, ela tem um aluguel mais barato, porque praticamente o único custo do lojista é o aluguel, não o condomínio e nem taxa associativa. Claro que se paga a taxa associativa, mas no caso do Uno é R$1 o metro quadrado. Uma loja de 100 metros quadrados é uma enorme loja e vai pagar R$100 por mês, que é nada. 5 minutos de abertura da loja está paga a associação de bairro. E então nós vemos isso como um negócio virtuoso de longo prazo e um pouco penoso no curto prazo, porque enquanto não tem a densidade do bairro, essas lojas elas têm um turnover alto, é difícil atrair lojistas, mas a gente enxerga que no universo aí de 10, 12 anos, 18, sei lá quantos, daqui a pouco a gente vai estar com 400 lojas nos parques Unas, nos 5 projetos, e teremos uma patrimonial aí com uma relevância que justifica até uma estrutura robusta de administração que vai permitir esses shoppings a céu aberto funcionarem bem. Muito legal, muito legal. E esse mix, assim, isso foi pensado desde o início, assim, como é que seria feito
Quantas lojas, em relação ao número de moradores? Isso foi planejado? O nosso expertise, sendo aqui sincericida, nunca foi o varejo. O varejo é uma estratégia para melhorar o endereço e, sob o ponto de vista urbanístico, dar segurança e vida nas ruas. E como é um projeto de muito longo prazo, não é uma coisa que a gente planeja agora e executa durante 20 anos. É uma coisa que todo ano a gente avalia e repensa. Então, eu acho que de lojas entre prontas e em obras no Parque Una já estamos próximos de 70, agora com o início da rua coberta. E até eu vou dar exemplos, assim, quantas vagas de estacionamento. Aí eu já li alguns livros de varejo. Puxa, até o ChatGPT eu já usei. Quantas vagas tem por metro quadrado de loja no Brasil? Aí ele te responde com a legislação, 25 metros quadrados, uma vaga, não sei o quê. E na Alemanha, e nos Estados Unidos, e na França. E aí, vai dando um monte de resposta. Mas a gente chegou à conclusão que, no nosso caso lá, a gente tem um conhecimento empírico acessível. Colocamos uma pessoa lá, medindo quantos carros tinham na rua, em cada horário, e a gente começou a dimensionar a demanda de veículos muito mais por conta da análise diária da vida do bairro do que um conhecimento externo. A loja é a mesma coisa. A gente tem inquilino que está dando certo, que vai passar para um espaço maior, a gente tem uma limitação. Não adianta eu dizer aqui eu quero uma farmácia, eu tenho que saber se eu tenho alguma farmácia querendo ir para lá. E aí cada parte do varejo que avalia se instalar no Parque Una, o nosso desafio é conseguir atrair. Então, tem coisas que a gente faz para ativar as ruas e tem coisas que a gente faz para atrair parceiros estratégicos. Vou dar exemplo aqui. Pelotas tem uma livraria, se chama Livraria Vanguarda. O equivalente à livraria Cultura seria para o paulista. Pô, a Cultura vai fechar, não vai fechar? Todo mundo pensando que livraria talvez não seja mais um bom negócio no longo prazo. A gente sentou com o dono da livraria de Pelotas, o Gelson. A empresa está crescendo, ele está sendo um distribuidor de e-commerce, está se reinventando. E a gente disse, olha, quem sabe a gente faz uma homenagem para a Livraria Vanguarda e desenvolvemos um prédio comercial inspirado na fachada da livraria. Eles, puta, super legal, etc. E quem sabe a gente faz uma loja de 600 metros quadrados que ancora a rua coberta. Puta, legal. Eles, achei tão legal que eu vou mudar minha estrutura administrativa, vou querer comprar uma laje. Resumo da história. Hoje, a Livraria Vanguarda tem uma laje de 600 metros num edifício no Parque Una, uma loja de 600 metros quadrados ancorando uma rua coberta, e o edifício chama Edifício Vanguarda. Que legal, cara. Isso se planeja antecipadamente? Não. Não, né? Muito legal. Isso, eu costumo dizer que o bairro ele não é planejado, ele é administrado. Cara, mas aí, eu não sei se eu estou sendo influenciado. Eu estou lendo o livro que é do Simon Sinek, que é o Porquê, né? Comece pelo Porquê, se não me engano é isso. Você já leu? Não li. É bem legal. E assim, ele defende que as organizações que são ícones da nossa sociedade, elas têm um porquê muito bem definido. Aí ele fala do case da Apple, ele fala do Google, assim, cita vários exemplos. Existe um porquê. Né? Eu percebo isso claramente na Idealiza Cidades e na concepção do Parque Una. Tem um porquê, que é tornar a vida das pessoas mais agradáveis. É isso. Ou eu estou lendo errado esse porquê da empresa? A gente tem um enorme desafio, porque quando uma incorporadora lança um produto, geralmente é fácil de explicar aquele produto. Quando a Idealiza vai lançar um produto, tem que escrever uma revista. Olha quanta coisa a gente já falou aqui. Imagina traduzir isso para 400 corretores em 1 hora, ele sair dali motivado e explicar isso, cada um dos 400 corretores, para 100 pessoas. É impossível. Então, como carregar essa mensagem é um debate frequente que a gente tem enquanto Idealiza. A própria atuação de urbanismo, incorporação, o que a gente é. Antigamente a gente tinha Idealiza Urbanismo e Idealiza Verticais. Aí disse, não, peraí, Idealiza Cidades. Bom, aí a gente conseguiu facilitar a nossa comunicação. E numa conversa com o nosso diretor de marketing, que vem de uma imobiliária e já estava acostumado a trabalhar para outras incorporadoras, ele disse assim, olha, eu já vi muito depoimento de cliente
que costuma ser o depoimento do cliente? A construtora me entregou no prazo, a qualidade é o que eu imaginava, gostei dos acabamentos. Por exemplo, agora a gente vai lançar em Uberlândia. As pessoas avaliam a incorporadora pela qualidade do acabamento. Aí fica lá, a empresa tal, o acabamento é bom, a outra não é tão bom, a outra diz que vai ser melhor. Não é isso que as pessoas esperam da Idealiza. Claro que elas querem um bom acabamento, mas elas estão enxergando muito mais o poder transformacional do endereço. E a palavra que ele citou, que sempre sai da boca dos nossos clientes, é qualidade de vida. Que é exatamente o que tu falou, que tu percebeu. Então, apesar da Idealiza ter aí uns bons anos de mercado, a gente ainda vive como traduzir esse tanto de coisa de uma forma simples. E acho que nosso poder está em pegar um endereço que não era óbvio e aquele endereço, 10 anos depois, ser o mais desejado da cidade. E a gente está vendendo um apartamento, mas na verdade o que as pessoas estão comprando é tudo que está da porta para fora do apartamento, que depende da nossa gestão e numa confiança do nosso poder de realmente conseguir realizar uma visão no longo prazo. Não é fácil comunicar isso. Imagino. Cara, assim, você está falando isso, e eu queria passar para a fase, que é uma fase legal, de você falar um pouquinho da criatividade do processo comercial seu, né? Como o Felipe já falou, que se você criar uma coordenadora tem que ser seu sócio. Então, antes da gente passar para isso, eu gostaria que você reforçasse quais são os pontos urbanísticos que você considera que são, assim, que os loteadores... Estou falando loteadores, cara, porque o bairro planejado ele é um segmento muito específico, né? Assim, tem muito poucas áreas, na minha visão, no Brasil que permitam fazer o desenvolvimento de um bairro planejado. Então, falando para o loteador, quais são os elementos que você fala assim, cara, quando você for desenvolver um projeto, toma cuidado com isso, pensa nisso, se direciona para isso. Porque, engraçado, né? Eu estava conversando com uns amigos aqui em São Paulo, que são do mercado de loteamento, e falou assim, cara, acabou essa história mesmo, de fatiar a terra, né? De fazer lote, o máximo de lotes possíveis, né? Quais são as suas orientações? A primeira é não copiar ninguém. Por que não copiar ninguém? Porque cada terra tem o seu produto ideal. Então, padronizar um produto e levar para terras diferentes, acho que há ganhos de industrialização num mercado que tem perdas de escala, que é algo questionável. E eu vejo muita gente olha para a Idealiza e diz, eu queria fazer um Parque Una na minha área. Mas a área do cara não é para um Parque Una. Notem que a gente está fazendo Parque Una numa área de índice de aproveitamento livre, ao lado do único shopping da cidade. A gente está fazendo em Uberlândia índice de aproveitamento 4, ao lado do shopping da Zona Sul, que é a região mais valorizada da cidade. A gente está fazendo com índice 4 em São José dos Campos, no bairro Aquários, que é o metro quadrado de incorporação mais caro da cidade. A gente está indo para Porto Alegre, no prolongamento da Carlos Gomes. Então, assim, a gente não está enfiando apartamento para gerar aumento de receita no lote. A gente está levando apartamento para onde as pessoas aceitam desde logo ter um apartamento, porque já há uma boa logística na cidade. A área de bairro planejado ela precisa estar conectada à malha urbana. Isso é condição sine qua non. E cada projeto nosso é diferente do outro. Então, estudem os produtos para que vocês elevem o repertório de vocês, de cidade, de design, de arte, de engenharia, de materialidades, para que quando vocês se depararem com uma área, vocês abram a cabeça de vocês e tenham repertório para acessar. Mas esqueçam ir no Parque Una e dizer que vocês têm que fazer uma casa Una para dar certo. Esqueçam ir no Home Resort da Idealiza e dizer que na área de vocês vai ser isso. Então, as respostas elas estão no terreno e na cidade de vocês. E vocês vão conseguir enxergá-las na medida que tem um repertório maior. Por isso que tu lê muito, eu leio muito, por isso a gente produz conteúdo e eu já te assisti, tu me assistiu no podcast, porque a gente fica buscando aumentar o nosso repertório. É isso que vai nos fazer desenvolver melhores produtos.
Cara, muito legal. Cara, engraçado, eu falo isso dentro da empresa, da Lotnet, com todo mundo, porque o que faz você tomar as decisões e direcionar a estratégia do negócio é repertório, é vivência, né? É o conhecimento. Legal. E para aumentar o conhecimento do pessoal, eu comentei com você, né? Que é quando a gente foi lá na missão técnica lá do Parque Una, eu fiquei muito impressionado com a estratégia que você fez de leilão de lotes entre os corretores. Então nós vamos entrar agora, pessoal, na parte muito legal, que é estratégias de vendas nos lançamentos do Fabiano. Fala um pouquinho disso pra gente. Eu vou citar algumas aqui, aí na Manda. medida do teu interesse eu aprofundo uma ou outra. Nós trabalhamos com represamento. Panela de pressão, aí tem vários nomes para a mesma coisa. Cadastro de clientes. COAF, sei lá como é que é. No caso da Idealiza, a gente trabalha sempre com surpresa, segredo, curiosidade, porque isso mexe com as pessoas. E o imaginário, às vezes, é mais valioso do que o tangível. Então, Segredo, surpresa. Nem sei o que eu falei aqui. Impacto, pressão. Então, assim, o lançamento, às vezes eu digo assim, qual é a pimenta? Como assim, qual é a pimenta? Não. O que vai polemizar aqui? Se não tiver, não vai dar certo esse negócio. E a outra coisa é a metodologia da cenoura. Eu só falo bobagem, mas tem um pouco de conteúdo por trás. A gente está analisando a estratégia, assim. Tem pessoas que olham para a cenoura e correm atrás delas por motivação. E tem pessoas que precisam que a cenoura esteja não na frente, mas atrás, porque elas correm com medo da cenoura. Então, no lançamento, a equipe de vendas tem que ter as duas cenouras. Quem corre pela ambição, corre. Quem corre para não perder, corre. E aquela panela tem que estar com muita pressão. Uma coisa que a gente faz é para o cliente fazer uma COAF. Estou usando COAF, que eu acho que é o termo mais conhecido aí no mercado. Cadastro, pessoal. Cadastro, a pasta. Para fazer uma pasta, a gente exige um Pix, um pagamento de R$1.000. Como é que é? Para eu entrar na fila, eu tenho que pagar R$1.000. Tenho certeza que quem está ouvindo aqui vai morrer de medo de pedir esses R$1.000 para o cliente. Por quê? Porque a gente tem medo do cliente, né? E a gente muda um pouco a psicologia da coisa. O cliente tem que pagar para ir lá no dia. Agora, o que é mais fácil? O que dá um índice de conversão enorme. Porque existe um número mágico no mercado que é o 3-1, né? Cada 3 pastas converte uma venda. Quando você cobra R$1.000 de um cliente na pasta... É 80% de conversão. Imagino. Cara, muito bom demais, hein? Bom, quando a gente faz só um cadastro, é 10%, 20%, 30% de conversão. Quando a gente faz o Pix, é 60%, 70%, 80%, 90%. E quando o pessoal começa a perceber que vai acabar, ele compra para o outro não comprar, né? Aí é 100% de conversão. Já teve 100% de conversão. Então isso é uma coisa que a gente usa habitualmente. A gente já fez o Pix lúdico. Porque às vezes chega numa praça nova, o Pix é uma coisa um pouco... Que é uma coisa lá no Parque Una. A gente tem muita credibilidade na cidade. Outra coisa é chegar lá em Uberlândia, São José dos Campos, exigindo o Pix de uma equipe de vendas que não me conhece para um cliente que não conhece a minha marca. Vou citar outros 2 exemplos, que é o Pix lúdico. O que é o Pix lúdico? Uma foi o seguinte, para comprar uma sala no edifício Vanguarda, que eu citei aqui, a gente só vai fazer a tua pasta se tu comprar o Cidade para as pessoas do Yangel. Aí, o Pix que eu falei, ele é reembolsável se a pessoa não comprar. O Pix lúdico não. Ele tem que comprar uma mercadoria para poder ir para a fila. O que aconteceu? Sabe o ranking da Veja dos livros mais vendidos na semana? Sim. O top 20? O 20º lugar durante o lançamento da Idealiza foi Cidade para as Pessoas. Por quê? Porque explodiu de Pix lúdico. A gente vendeu mais de 200 livros em uma semana e apareceu na Veja Cidade para as Pessoas. Misteriosamente o livro apareceu lá, aí já explico que foi por causa disso. O que aconteceu? A gente tangibilizou o conceito. Muito legal. Não sei se alguém leu,
Mas quem deu uma folhadinha. Exatamente. Um arquiteto dinamarquês, não sei o quê, foto, escala humana, não sei o quê. Não, ixi, gostei. Não sei o que é, mas gostei. O cara passou por aquilo que a gente passou lá em 2013, que é não entender nada, mas saber que existe. Isso foi uma estratégia. E a outra foi, mas que já é possível, porque nós já temos vários varejistas no Parque Una, nós criamos o UnaPass, um cartão de crédito. A pessoa, para fazer uma pasta, tinha que pagar R$300. Tinha um QR Code no cartão de crédito, a pessoa abria um sitezinho dizendo os serviços que já existem no Parque Una. Consulta em fisioterapeuta, pilates, cafeteria, padaria vegana, cafeteria não vegana. Que é top. Fica que as margens daquela lagoa, que tu maravilhosa. foi lá. Fui lá E aí vezes. a pessoa se obrigava, para não perder os R$300, a consumir naqueles lugares. O que estimulava o comércio do Parque Una. O que fazia o cara experimentar o produto. Muito que é legal. Tudo que a gente quer quando a gente tem um bom produto. E aí isso foi a terceira sugestão aí de Pix lúdico. Então, são algumas estratégias. Teve outra, só que para cada diagnóstico é uma estratégia. Aí tem gente que vai lá, olha o que a gente faz e diz, vou fazer também. Mas espera aí, qual é o teu diagnóstico? Se o teu diagnóstico é outro e tu tiver repertório, tu nunca vai nos copiar. Vou dar um outro diagnóstico. Primeiro lançamento do Parque Una. A gente ia lançar 184 apartamentos, de 1 e 2 dormitórios. Tinha um concorrente com preço de metro quadrado mais barato que ia lançar 260 apartamentos. E tinha outro que ia reformar um estádio de futebol e fazer mais 200 apartamentos, todos no mesmo segmento, são 600 apartamentos numa cidade de 350 mil habitantes, para lançar na mesma quinzena. E o nosso RI foi o terceiro a sair. Então o nosso preço era o mais caro, o produto mais complexo de explicar, não tinha a torcida do time da cidade, que é uma coisa que gera um share of mind e uma viralização muito rápida, e a gente tinha que vender. A gente fez um vídeo que era embarque para Pelotas do futuro, com turbinas de avião. A convenção de vendas entraram as duas recepcionistas da Idealiza com o cabelinho preso, roupa de aeromoça, entregando um lanchinho. Começou aquele som forte da decolagem e entrei eu com um calhamaço de passagens aéreas perguntando quem quer viajar para Pelotas do futuro. Eu. É o seguinte, pessoal, alguém já ganhou passagem aérea de graça? Não. Então é o seguinte, a imobiliária que quiser vender, isso foi feito em 2016, tem que pagar R$10 mil para a Idealiza. O quê? Vou ter que pagar para vender? Vai. Se tu venderes 5 apartamentos, eu te devolvo os 10 mil e mais 10. Prêmio. É um prêmio. Se tu não venderes 5 apartamentos, eu pego teus 10 mil e vou doar para uma entidade que cuida de pessoas com câncer. Para não passar uma sensação de muquiranagem nossa e contribuir com as boas iniciativas da cidade. Primeira reação, raiva, mas assim, aí a gente colocou em disputa o que é mais forte no homem, a avareza ou a ambição? A ambição, eu imagino. A ambição. Ambição. Aí o cara fala assim, puxa, eu vou... No outro dia, até às 11... Mas aí, só uma dúvida, aí você estava isso numa convenção de vendas. E aí, quando você falou isso no início da convenção? Falei no fim da convenção. No fim da convenção. Você faz todo o processo, aí lá no final fala, galera, aqui estão as passagens, tem que comprar. A gente toma risco quando a gente faz isso, tu concorda? Claro, você tá doido. Só que a gente botou uma pimenta na sala, uma cenoura na frente e uma atrás. Foi ou não foi? As maiores imobiliárias não gostaram da ideia. Isso aqui vira moda. Agora todo mundo vai nos pedir dinheiro para vender. As menores imobiliárias disseram assim, opa, então quer dizer que para se credenciar lá basta eu arriscar 10 mil? Antes eu não podia, porque eu era uma imobiliária pequena. Resumo da história, 26 cheques de 10 mil reais apareceram na sede da Idealiza no outro dia até às 11 da manhã. Então nós tínhamos 26 pessoas com um compromisso de vender pelo menos 5 apartamentos sob pena de perder 10 mil reais. O que é mais forte? Ganhar comissão de 5 apartamentos
ou medo de perder 10 mil reais? O medo mexe as pessoas, movimenta. O empreendimento foi um sucesso de vendas. Claro que algumas doações ocorreram para a entidade e muita gente vendeu, que eu tenho certeza que não venderia se não fosse a pressão que foi colocada, e a polêmica da estratégia contagiou todas as imobiliárias durante aquela semana e aquilo pautou a cidade, até mais do que uma reforma, por exemplo, num estádio de futebol, ou um preço mais barato, ou mais itens de lazer. Aquilo gerou a fumaça que a gente precisava. Imagina teu telefone no outro dia da convenção, cara. O que você escutou dos donos das imobiliárias? A outra estratégia do leilão foi a seguinte. Nós tínhamos uma terra, fizemos uma parceria com uma loteadora. A performance de vendas não foi boa, nós éramos os terrenistas. Fizemos uma partilha, 24 meses depois do lançamento, nós tínhamos os nossos lotes, eles os deles, e uma concorrência um pouco canibalista pelas vendas. Em determinado momento a gente estava... Falar? Eu queria te perguntar assim, foi então uma permuta física? Financeira. Foi financeira? Foi uma permuta financeira. Mal vendida. A gente chegou à conclusão que era melhor fazer a partilha para vendermos os nossos. Ok. Depois dessa partilha, a gente passou por um momento de concorrência que prejudicava a formação de preços. E num determinado momento, a gente recebeu uma oferta da loteadora para nos vender o seu estoque. Perfeito. Mas teria que ser um pagamento à vista. E teríamos um desconto agressivo para pagar à vista. Só que num produto pronto, que já pagava condomínio e PTU. Então, assim, cada lote era 5 mil por ano de condomínio, mais 5 mil por ano de PTU. Então, assim, para arrancar era 200, 300 mil por mês, só de custo de carregamento de estoque, fora custo de capital e tal. E aí, putz, deu uma embrulhada no estômago, assim, comprar o estoque inteiro de um produto que não vende. Mas, ao mesmo tempo, com deságio. A gente comprou 175 lotes, juntamos com uns 40 e poucos que a gente ainda tinha. Comunicamos na cidade que tínhamos feito a transação e que o produto tinha saído de venda. Então, assim, aquilo que todo mundo não queria, agora não era mais possível de comprar. Cara, como é que se diz, um mecanismo mental que é impossível da pessoa, mesmo tendo o conhecimento, evitar o desejo, cara. Não é? A gente sabe disso, a gente do mercado, que a gente utiliza essa estratégia, quando tu era cara. Novinho, adolescente, tava paquerando lá. A menina mais ficava desejada. a noite inteira olhando para aquela menina, tu virava de costas para ela, fazia de conta que não queria e depois conversava com ela. A gente usava a estratégia errada, né? Ia pra cima, né? Devia fazer assim, não quero nada com você, né? Então teve um pouco do não quero nada com você ali, uns 15 dias, o mercado ficou naquela expectativa. E aquele deságio que a gente teve, metade dele, a gente topou dar de desconto para o cliente. E a outra metade seria a nossa margem de lucro nessa operação. Aí a gente fez o seguinte, nós reunimos só os donos de imobiliárias numa arena, contratamos um leiloeiro de gado, veio do agro, martelinho na mão, os garçons da associação rural, camisa branca, gravatinha borboleta, servindo Black Label, como num remate de gado, pelo menos no sul é assim. E ninguém entendia nada, aquela arena formada, um púlpito, que era o lugar do leiloeiro, passando uns caras de gravata borboleta, um whiskyzinho, mas quem nega um whiskyzinho ali, né? E, de repente, entrei eu para explicar as regras do leilão X, que era o nome dessa loteadora. E o que nós fizemos? Nós tínhamos lá 200 lotes. 100 a gente nem colocou em mercado. Nós emitimos 100 certificados de desconto de 60 mil reais, assinados por mim, pelo Ricardo, meu sócio. Então tinha lá gramatura boa, um papel, um certificado. Aí eu vou te perguntar, Deni, com um pouquinho de Black Label na cabeça, quanto vale um desconto de 60 mil reais válido por 30 dias? Quanto tu pagaria por isso? Putz, cara. Colou as placas, né? Puta merda. Colou as placas. Lógico.
A gente fez um leilão. E mais, assim, com um monte de gente em volta. Concorrentes. Concorrente. A gente fez um leilão. E aí entra o leiloeiro. Boa noite, amigos. Tá acostumado a dizer, que o gado Angus, perímetro escrotal de tanto, genética não sei o quê, não sei quantos quilos. É aquela coisa mais lúdica. Entrou o cara assim, entra aqui na pista 20 certificados de desconto de 60 mil reais. E não sei o que, fez todo com aquele vozeirão de leiloeiro, martelinho na mão, que já dá aquele vou, não vou. Não tem tempo para pensar. E entra em pista 20 certificados de 60 mil reais. 20 certificados de 60 mil reais são 1 milhão e 200 mil reais. Quanto você paga, Dene, por 1 milhão e 200 mil reais de desconto no produto tal? Ixi. Quem comprar os 20 primeiros certificados fica com 10 dias exclusivo no plantão de vendas. Como é que eu precifico isso? Então o primeiro lote vale mais que os outros, só que tem que comprar 20 junto. E isso aqui vai parametrizar os próximos lotes. E deu uma colada de placa. Cara. E aí tu olha pro lado, estão os donos das imobiliárias, vou, não vou. Bom, começou, ei. Aí tinha os pisteiros, que são aqueles caras que quando pegam o lance fazem assim, ei. Quanto tu acha que foi pago? Por 1 milhão e 200 de desconto. Quanto tu acha? Cara, 100 mil? 100 mil. 100 mil? 100 e pouquinhos mil reais. Deu 5 mil e uns quebrados por certificado. Então, o dono de uma imobiliária pagou à vista. E estava marcado quais eram os lotes ou não? Ele tinha direito ao desconto? Ele tinha direito ao desconto lá naquele 100. Independente. Ele levava o cliente dele, pegava qualquer um dos 100, apresentava o certificado, a gente dava 60 mil de desconto. Saiu por 100 e poucos mil reais. Então, assim, entrou uma TED na conta da Idealisa de 100 e poucos mil reais para o dono, feita pelo dono de uma imobiliária. E ele perderia esses 100 e poucos mil reais ao final de 30 dias, porque esse desconto não ia valer nada. Agora, para cada venda que ele fizesse, a gente devolvia o que ele pagou no certificado, mais a comissão. Bom, resumo da história. A gente vendeu 100 lotes. Em 72 horas, todos os certificados foram usados, ou seja, as imobiliárias venderam 100 lotes. De improviso lá, chamamos os donos de imobiliária para dizer, acabaram os certificados, a ação foi um sucesso. Nós vamos vender para vocês mais 50 certificados pelo mesmo preço, só que agora é de 50 mil reais, não mais de 60 de desconto. Para já valorizar quem comprou. Lógico. O anterior. Fechou os 30 dias, dos 50 a gente vendeu 40 e poucas unidades, então assim foi quase no 100% de novo. Com isso a gente vendeu 140 lotes. Esses descontos eram para pagamento à vista e para fazer VPL era 2% ao mês. 2% ao mês na price. Ou seja, nós fomos agressivos no desconto para gerar um caixa e pagarmos a loteadora. Os lotes que nós tínhamos comprado da loteadora. Deu tudo certo. A gente pagou a loteadora. Você dormiu nesse tempo todo? Você dormiu tranquilo? Eu dormi, mas os corretores não. Você jogou a cenoura pro outro, né? Nem eu, nem eles dormiram. Então essa aí foi uma estratégia diferente. A outra tu perguntou foi dos lotes do Parque Uno Uberlândia. Eu achei muito legal essa estratégia. Vou tomar uma água aqui, até para interagir com a caneca aqui do Jornada do Loteamento. Não tem uísque na caneca, tá, pessoal? Em Uberlândia, nós tínhamos que vender lote comercial na planta. 3, 4 mil reais o metro quadrado, dependendo do lote. Tickets aí de 2 milhões a 7. Concorda comigo que quem compra um lote comercial de 2, 3, 4, 5, 6, 7 milhões é um... Lógico. Topo da cadeia de qualquer cidade. Porque o cara já tem uma casa, já encaminhou os filhos, já tem o carro que queria, a casa de praia, e agora ele resolveu gastar 3 milhões para depois construir em cima um prédio para um BTS. Então é investidor de primeira linha da cidade. Então não adianta fazer uma convenção de vendas para 400 corretores. A gente chamou os donos das 17 maiores imobiliárias de Uberlândia, entregamos para eles uma passagem de avião,
num voo fretado pago pela Idealisa, para passar um dia no Parque Una, comigo, com o Lucas lá, o André e o Ricardo. Apresentamos todo o projeto. O avião lá adesivado, Idealiza Cidades. Voltou a Uberlândia esse voo. Nós demos para cada dono de imobiliário, se não me engano, podia levar 5 clientes para uma apresentação, feitas por mim ou pelo André, a portas fechadas. A gente apresentou para esses clientes, não podia filmar, tinha os promoters lá controlando isso. Ao final, nós tínhamos 45 lotes para vender e vendemos 85% desses lotes com essa ação, que foi um voo de avião, uma apresentação a portas fechadas e uma rodadinha no painel de disponibilidade. Em 3 dias, encerrou o lançamento e nós ficamos com revista para distribuir sem distribuir, maquete para mostrar sem mostrar, e acabamos que nós estamos aí há pouco mais de um ano em obras, vencemos o Master Imobiliário como melhor solução urbanística de 2022, de um produto que ainda não foi apresentado na cidade de Uberlândia. Do mercado. E ainda não foi até hoje. E o que fez? Por que dessa estratégia? Porque você explicou quando a gente esteve lá na missão, eu achei muito legal. O fato por que dessa estratégia de levar o dono da imobiliária lá para o Parque Una? Não tem mídia, evento, que substitua experimentar o produto, né? Então agora a gente vai levar 140 corretores para conhecer o Parque Una. Um voo fretado custa R$520 mil. Tem que ter estômago para pagar R$500 mil num voo fretado para levar 140 corretores e conhecer o teu produto, né? Só que se o teu produto é bom, de verdade, se tu quer que o cliente saiba explicar o teu produto, o que custa mais barato que R$520 mil? Para 140 pessoas venderem o teu produto. É difícil, né? Difícil. Uma convenção, porrada na área é 300 mil. Mídia, 200 mil vai num tapa. Jornal, TV, outdoor, não sei o quê. Maquete vai custar 250 mil, uma maquete boa. E o que não dá para fazer é empolgar todo mundo e no dia seguinte não ter nada para vender. Que é muito comum também nesses projetos que demoram muito para aprovar. O empreendedor está louco para mostrar, iniciar um institucional, a gente fica bico calado até poder vender. Tu pode ver, não tem nenhum lugar do site da Idealisa, não tem assessoria de imprensa, não tem imagem de Porto Alegre, não tem de São José dos Campos, não tem de Paulista e não tem nem de Uberlândia que está quase pronta a obra. Então, vamos ir nos posicionando, porque os outros estão lançando. Uberlândia tem um lançamento por semana. Queria eu estar fazendo essas vendas, mas a gente está quietinho, até em respeito ao trabalho do corretor. Que não tem uma coisa que deixa o dono da imobiliária mais puto que recebeu um incorporador ou loteador que só está lá para atrapalhar a venda do concorrente. Só que ele não pode vender. Ou aquele cara que te convence a iniciar um represamento sem o registro. E aí depois ele diz, não, é que deu um probleminha na aprovação. E diz, probleminha na aprovação, eu tenho 60 pessoas aqui trabalhando no teu produto que vivem disso, tem família, filho, conta para pagar. Então, assim, a Idealisa, para ter a credibilidade de fazer e pedir para as pessoas literalmente largar tudo que estão fazendo durante 15 dias, 7 dias, e cada vez é mais curto esse período de tempo com a velocidade da informação, se a gente realmente chegando, né? Então, os lançamentos da Idealisa têm altos investimentos em janelas extremamente curtas de tempo com bastante credibilidade. É isso. Entendi. E eu achei muito legal o que você falou que aconteceu quando os donos das imobiliárias chegaram lá no Parque Una. Os caras começaram a filmar, começaram a postar nas redes sociais, né, assim, porque o cara experimentou o produto, o cara estava vivendo o negócio, falando assim, cara, estamos levando para Uberlândia isso aqui. Quer ver uma outra coisa? Agora não tão comercial, mas mais de marketing. Um negócio que eu fico puto quando eu leio, e eu quase sempre leio, é o autoelogio do incorporador e do loteador. A campanha dele diz assim, o melhor endereço, um empreendimento como Uberlândia nunca viu, o primeiro não sei o quê. Cara, quem é que acredita em autoelogio? Se eu chegar e disser eu não sei o quê, eu sou não sei o quê,
Mas na hora de fazer o marketing, todo mundo faz isso que na pessoa física tem vergonha de fazer. Então, quando a gente levou os corretores, os donos das imobiliárias para conhecer o Parque Una, a gente terminou a visita técnica, tinha um microfone, Parque Una no fundo. Pessoal, cada um aqui, 5 minutos, fala o que achou. Colhemos ali 17 depoimentos, fizemos uma edição. Segundo os donos das imobiliárias de Uberlândia, o Parque Una, o que eles perceberam é isto. Segundo o Secov de São Paulo e a Fiabse, o Parque Una foi considerado a melhor solução urbanística do Brasil. Mas o nosso slogan é more, trabalhe e conviva. Não é vim aqui fazer o melhor bairro de Uberlândia, até porque Uberlândia tem bons bairros. Vim aqui ser a melhor, a maior. Então tem essa coisa do ego no incorporador, que eu acho que é muito fruto do volume de dinheiro que a gente gira e com a necessidade que muitas pessoas têm da gente, e a gente tende a se tornar uma pessoa arrogante por conta desse ambiente que nos é imposto pela atividade. Então, eu acho muito chato o autoelogio do incorporador e a arrogância. Cara, que sacada que você deu agora. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Acho que a vaidade é um problema no nosso mercado. O que o incorporador tem que fazer para vender? Tem que dizer que é rico, que é grande, que é poderoso. Isso nos leva à arrogância, né? Porque o cliente quer saber se a gente tem dinheiro para entregar, se pode comprar na planta, se o grupo é sólido. Mas eu acho que quem não tem repertório, não tem produto bom, diz que o seu produto é o melhor. Cara, infelizmente a gente está chegando no final. É sério, né? Tá, né? Já deu? Putz. Infelizmente. Assim, nós vamos ter que marcar outro bate-papo, cara. De verdade. Nós vamos ter que voltar aqui a São Paulo ou lá em Pelotas, né? E você indicou, esqueci só o nome, nós vamos anotar para que a gente vai procurar entrevistar. O Ricardo Wagner. Ricardo Wagner. Nós vamos para lá, de repente a gente faz um Jornada do Loteamento no Rio Grande do Sul. Mensagens finais, cara. Assim, que você acha que é a mensagem mais importante que deve ficar na memória das pessoas que nos viu, está vendo e nos escutando? Eu diria que é buscar a solução a partir do problema de um bom diagnóstico, de um bom repertório e não da cópia de outras coisas. Seja para campanha, para produto, para estratégia de empresa. As estratégias que fizeram a Idealiza ganhar dinheiro, que no fim das contas é muito importante, foi comprar terra em 2012, que é algo que todo mundo dizia que não deveria ser feito, e fazer bairro em 2016, que era algo que todo mundo dizia para não ser feito. Se a gente tivesse saído atrás de área no interior de São Paulo com permuta de 40%, porque loteador não compra terra, ou incorporação na Faria Lima, porque não sei o que, tem que pegar o melhor endereço da cidade para incorporar, a gente ia concorrer com todo mundo que está fazendo isso, que seria o mar vermelho aí da eficiência, que ninguém é melhor do que quem já está instalado. A gente ia concorrer por melhor preço de parceria com muitas loteadoras mais antigas do que nós, e a gente seguiu um caminho próprio que não foi nada mais do que muita reflexão daquilo que a gente estava enxergando e mais preocupado em responder as dúvidas que iam surgindo do que fazer o que os outros estavam fazendo. Eu acho que seria uma boa dica. Eu te falei que seria o final, mas aí você botou um ponto aqui que eu não quero dar o final. Diagnóstico, assim, quais são as informações, como é que você busca isso para tomada de decisão? Eu entendo, a tomada de decisão está diretamente ligada ao repertório, que é uma conversa até que eu quero explorar muito no Tomás. Como é o pensamento estratégico? Para mim, também é muito importante. Então, você tem dados e informações e você tem a tomada de decisões. Esses dados e informações, o que você busca quando você vai fazer um diagnóstico desse? Eu acho que tu perguntar para o Tomás, a cada 100 pessoas que contratam eles, quantas sabem as perguntas que querem ser respondidas, talvez eles digam que a maioria não sabem. Não sabe. Os caras querem uma pesquisa. Às vezes é um executivo querendo justificar um futuro fracasso ou não assumir para si a responsabilidade. Às vezes é um inseguro que quer algo mágico, que não é uma pesquisa. E pouca gente tem tempo de reflexão para fazer o briefing da pesquisa. Geralmente ele contrata, fecha, e tipo, vai para uma reunião e vai. Vai. E vai.
Então, não é genialidade, é tempo dedicado a projeto, tempo dedicado a cada negócio, é hora sênior, e por isso que eu digo que o negócio imobiliário ele tem perdas de escala e não ganhos de escala. Porque na medida que a gente vai perdendo a multidisciplinaridade, vai segmentando os setores da empresa, a gente tem menos pessoas que dominam o negócio, mais pessoas que dominam muito de pouca coisa. A gente tem uma dificuldade de comunicação maior, uma velocidade de decisão menor, um custo fixo maior, e a gente começa a perder a relação com o cliente, da barriga do balcão, o ouvir a cidade, aculturamento. E eu sei que é um enorme desafio de crescimento, pelo qual a Idealiza também está passando, que outros foram até mais longe do que a Idealiza em termos de crescimento e tem seus méritos de gestão, mas assim, no fundo o mercado imobiliário ele é barriga no balcão, ele é hora sênior, é menos capital financeiro e mais capital intelectual. Cara, E aí tu vai fechar uma área, o loteador quer saber quem dá mais percentual, mas ele não sabe precificar o capital intelectual que vai trabalhar os próximos 10 anos na empresa dele e nem está preparado para fazer isso. Então, quando me chamam hoje em dia para uma concorrência, é o melhor preço? Então, tchau. Obrigado, tchau. Cara, Fabiano, muitíssimo obrigado, de verdade. Assim, eu acho que esse podcast vai ter vários shorts, vários cortes que a gente vai utilizar, com certeza, que tem vários... Faz aquele do estamos colonizando a Faria Lima. Vou impulsionar ainda, né, cara? Se quiser a audiência, eu acho que esse vai ser o melhor. Cara, mas brigadão mesmo, de coração, e, cara, suas reflexões, cara, foram muito importantes. Valeu demais mesmo, tá? Obrigado. Valeu, pessoal.